Bem, pessoal, falta então analisar o usucapião coletiva. Nós vamos deixar para a próxima aula, porque se trata de um tema que demanda um pouquinho mais de atenção e eu imagino que vocês já estejam um pouco cansados já, em razão de terem chegado até esse ponto assistindo todos os vídeos anteriores. Então eu vou terminar hoje falando de pontos comuns a todas as modalidades de usucapião. Primeiro, para uma coisa poder ser objeto de usucapião, ela tem que ser naturalmente disponível, né? Bens públicos de uso comum, de uso especial, de incapazes, aí não públicos, né, mas pertencentes a incapazes, por serem legalmente indisponíveis, não podem ser objeto de usucapião. Outra coisa, quando se fala em bens públicos, que não são passíveis de usucapião, vocês acrescentem nesse conceito os terrenos de marinha e as chamadas áreas devolutas, né? Outra coisa importante também, que é comum a toda e qualquer modalidade de usucapião. Vejam, os requisitos da posse. Ela tem que ser prolongada por um determinado período, exercida de maneira ininterrupta e sem oposição. Quando é que fica caracterizada a oposição à posse? Se eu tenho uma oposição à posse, o titular dessa posse não vai poder invocar o usucapião. Porque um dos requisitos é que a posse exercida de maneira prolongada e em caráter ininterrupto não sofra oposição pelo dono da coisa. Mas o que caracteriza essa oposição pelo dono da coisa? Será que basta o dono da coisa, diante da constatação de que um imóvel de sua propriedade foi invadido, envie uma notificação, um telegrama ao invasor, advertindo-o a deixar o local para que isso configure uma oposição à posse? Será que basta o proprietário se dirigir à área que está sendo ocupada pelo possuidor e adverti-lo verbalmente de que aquilo se trata de um comportamento ilícito, que ele deve sair dali o quanto antes? Será que basta o envio de um e-mail, nesses tempos modernos, para o possuidor? Uma mensagem de WhatsApp? Isso já configura a oposição do dono? Ou exige-se que o dono tome uma atitude além disso, além da simples advertência via carta, mensagem, telegrama, notificação extrajudicial, enfim? Bom, a jurisprudência entende isso de forma uníssona, que apenas a adoção de providências judiciais caracterizam oposição ao exercício da posse. Outra coisa, também não descaracteriza a posse para fins de usucapião a defesa do possuidor contra investidas de terceiros. Por exemplo, durante o período em que o pretendente ao usucapião esteve ocupando o imóvel, né, ele teve o bem invadido
em algum momento e acabou invadido por terceiro, que não o proprietário, e acabou, por exemplo, se valendo da autotutela, do esforço imediato para retirar a pessoa de lá. Ou mesmo promover uma ação possessória para tirar o terceiro de lá. Isso caracterizaria oposição à posse do pretendente? Segundo a jurisprudência, não. Ainda que ele fique privado da posse durante um determinado período por força da atuação de terceiros, se ele provar que agiu, seja com base na autotutela ou na heterotutela, e recuperou, esse período fora do imóvel não configura oposição ou mesmo interrupção da sua posse. Isso apenas serve para evidenciar a sua conduta de dono em relação à coisa. Porque o dono zela, o dono visa, corre atrás, o dono toma providências para resguardar aquilo que é seu. Tá? Então, o que descaracteriza a posse ad uso capione, aquela que pode ser invocada para fins de uso capião, é a oposição judicial pelo próprio dono da coisa. Então, investidas de terceiros não descaracterizam a posse ad uso capione. Envio de notificações, cartas, telegramas por parte do proprietário indicando que irá tomar alguma medida também não serve à descaracterização da posse ad uso capione. É preciso que o proprietário tome medidas judiciais. Certo? Bom, e para terminar, isso nós já estudamos no semestre passado. Para fins de uso capião, é possível que o pretendente some a sua posse a dos antecessores, seja antecessores já falecidos, seja o antecessor que transferiu a posse da coisa, atualmente exercida pelo pretendente, por ato entre vivos. Então, por exemplo, eu herdo a posse que o meu falecido avô exercia sobre a coisa. Eu posso somar a minha posse atual à posse que ele exerceu em vida para fins de atingir o lapso temporal exigido pelo legislador para uso capião. Eu posso somar, por exemplo, eu adquiro, através de um compromisso particular, os direitos possessórios sobre um determinado imóvel que era possuído pelo cedente há 5 anos. Eu posso somar a minha posse atual à posse do cedente. Isso é autorizado tanto pelo artigo 1207 quanto pelo artigo 1242 do Código. Aliás, 1242 não, 1243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do artigo 1242, com justo título e boa-fé. Óbvio, se você vai invocar uma uso capião ordinária que exige demonstração de justo título e boa-fé, a posse anterior também vai ter que ter essas características, senão vai poder ser somada. Senão você não vai ter o requisito exigido pelo legislador devidamente cumprido. Tá certo? Espero ter sido claro. Fico à disposição para qualquer dúvida que venha a surgir. E hoje, graças a Deus, acho que o som está mais alto, está bem audível, tá certo? Um abraço a todos aí.